People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out. Neste documentário, que abre uma expectativa muito grande para a história contemporânea, vamos conhecer com mais intimidade a vida de veteranos jornalistas parnaibanos. Vamos conhecer, antes de tudo, homens e profissionais, suas épocas, conquistas, decepções e sonhos. Vamos levar ao seu conhecimento as revelações sobre a vida, a família, os amigos, a política, a economia, a cultura e as influências que fizeram esses homens dignos de admiração e reconhecimento. Às vezes, grandes ou pequenos acontecimentos geram grandes jornalistas, geram grandes reportagens e, consequentemente, grandes jornalistas. O repórter trabalha com uma ferramenta muito poderosa, que é o tempo. O tempo faz com que ele, tirando da caixa essa ferramenta, ele consiga traduzir e mostrar para o mundo aquelas situações, muitas das vezes mais corriqueiras, mas que têm um peso e que vão ganhar um peso muito grande aos olhos do mundo e da sociedade. Portanto, é uma profissão apaixonante. The clock said it's time to close now. A minha atividade ligada ao jornalismo, eu poderia dizer que começou aos 12 anos de idade. Meu pai é jornalista e eu passei a observar a sua atividade como tal e comecei a escrever e dava a ele para revisar. Quando eu saí de Parnaíba, que eu fui estudar em Teresina, meu primeiro emprego formal na capital do Piauí, porque eu trabalhei em Parnaíba no jornal O Paladino, no jornal Folha do Litoral, e em Teresina eu fui trabalhar na rádio difusora, que era uma emissora associada do grupo Assis Chateaubriand. Eu trabalhei nessa área de jornalismo, eu era foca. Daí eu fui subindo de função, de graduação dentro dessa seara jornalística. Eu sou um jornalista por formação e por vocação. Por sorte, eu tive que viver no início da minha carreira com dois momentos. A fase da ditadura, né? E a fase da democratização. Quer dizer, por um lado e por outro, houve vantagens e desvantagens. As desvantagens foi porque nós tivemos um período de uma repressão muito forte nos meios de comunicação. Alguns deles pró-regime, outros na clandestinidade. Por outro lado, esse mesmo período favoreceu que a imprensa, com o tempo, se fortalecesse, se criasse bases para a democratização do país. Então tudo isso favoreceu pelo lado da minha formação e pelo lado da minha vocação para que eu me tornasse um jornalista. Uma das lembranças que eu tenho da minha vontade de ser jornalista, eu ainda menino, foi uma visita que nós fizemos ao jornalista Bernardo Batista Leão, pai do Arlindo Leão.
à época diretor, presidente de um jornal aqui em Parnaíba. Não me lembro ao certo que jornal era na época. E o meu pai me levou até a sala do Batista Leão e eu gostaria, porque eu gostaria de ser jornalista. Mas o Batista Leão praticamente não me deu aquela esperança toda que um menino com 12 anos, 13 anos gostaria de receber. Ele mandou que meu pai me levasse para as oficinas, que eu tinha que começar por baixo, eu tinha que começar das oficinas, né? Mas eu me zanguei, voltei para casa chateado, chorei muito, né? Eu achava que indo para as oficinas eu não teria, eu lá permaneceria por longos e muitos anos, caso eu não saísse de Parnaíba, e eu ficaria naquele limbo, perdido no meio daqueles ferros, daquela maquinaria toda, e não chegaria à redação. Mas anos depois, já formado, eu reconheci que o jornalista Leão me criou uma grande oportunidade. Ele me deu condições de criar ambição, uma ambição boa. Eu não fiquei naquele não que ele me deu. Eu falei, não, eu vou sair da Parnaíba e vou me formar e vou ser um jornalista. Uma porta se fechou, mas lá na frente eu criei uma ambição boa e fiz com que me tornar o profissional que sou hoje. Eu herdei do meu pai, o saudoso jornalista Bernardo Batista Leão, as duas coisas que ele mais gostava na vida, que era o jornalismo e a política. E eu tive o prazer de fundar, juntamente com ele, na década de 80, precisamente no dia 23 de abril de 1983, o jornal A Libertação, um jornal político e que tinha como lema, antes morrer lutando, a viver sem uma causa. Era um jornal feito com sistema artesanal, era um jornal bissemanal e era um jornal que tinha um quadro de colaboradores do que Parnaíba tinha de mais expressivo no seu mundo cultural, jornalístico, intelectual e político. Dada a minha paixão, como eu já havia dito, pela política e pelo jornalismo, eu tive o prazer de, juntamente com o Daniel Ciarlini e o Cláudio Ciarlini, de fundarmos em 2008 o jornal Piauí Culturalista, que é um jornal que tem uma bandeira de defesa que tem por base a cultura da nossa cidade. E entre os vários itens que o jornal tem de serventia está aquela que é o jogo principal, que é a pesquisa. Mas voltando aqui para o jornal A Libertação, o jornal A Libertação foi o último jornal de Parnaíba que circulou no sistema artesanal. O que era o sistema artesanal? O sistema artesanal, ele era o seguinte, eu vou aqui relatar desde quando a matéria era redigida até quando o jornal era impresso. As matérias eram redigidas na máquina de datilografar. Naquele tempo só existia a máquina de datilografar. Ainda não tinha chegado em Parnaíba essas grandes gráficas que hoje nós temos aqui em Parnaíba. Então o jornal era feito, porque naquele tempo quem queria um jornal offset tinha que mandar fazer em Teresina, porque aqui ainda não tinha chegado as grandes gráficas que hoje Parnaíba possui. Então o jornal A Libertação foi um jornal artesanal, era feito a matéria, ela era redigida na máquina de datilografar, ela era repassada para um funcionário que trabalhava no sistema de composição. Ele utilizava de um material, de um instrumento chamado compunidor. O que era o compunidor? O compunidor era que você pegava aquelas letrinhas feitas de chumbo e formatava neste compunidor toda a matéria do jornal. Agora ele era feito num sistema interessante. A gente escreve da esquerda para a direita. E lá não, a composição era feita da esquerda para a direita, para poder, depois de fechada a matéria, quando ela fosse para a máquina, ela ia e batia certo. Ela imprimia certo. Feita desse formato que eu lhe disse, da esquerda para a direita. Então nós utilizávamos o compunidor, nós utilizávamos os tipos, que eram feitos de chumbo, e por sinal, os tipos eles eram comprados no quilo.
E por ser de chumbo, 1 quilo não dava nada, 1 quilo não representava nada, então era um material caro. Então, para você ter assim, um estoque muito grande para fazer 6 páginas, como era o Jornal Libertação, precisava de uma certa quantidade de tinta. E nós tínhamos também a pinça. A pinça era o sistema que a gente usava de puxar as letras na hora da revisão. Durante esses 21 anos, eu também fui o revisor do jornal. Eu escrevia, eu assinava uma coluna esportiva e fazia a revisão. Eu fui o único revisor do jornal. Meu pai, o editor-chefe, e então nós fazíamos esse jornal, nós fizemos esse jornal circular durante 21 anos, toda quarta e todo sábado. Quando chegava em dezembro, nós dávamos uma parada, todo mês de dezembro. Por quê? Porque nós fazíamos circular, no dia 24 de dezembro, uma edição especial comemorativa ao Natal. Então era um momento em que nós íamos ao comércio, atrás de publicidade, para poder patrocinar uma edição de 24 páginas, que era a edição comemorativa ao Natal de final de ano. E nós fizemos durante esses 21 anos, todo mês de Natal, todo 24 de dezembro, uma edição comemorativa ao Natal. Tive, por influência, já na minha adolescência, aos jornalistas Rogaciano Leite. Eu tive o próprio, embora ele fosse da linha direita, o Assis Chateaubriand. Eu tive também Jorge Amado, o escritor Jorge Amado, mas eu lia muito Machado de Assis, mas eu tive também excelentes colegas em quem eu me esmerava, Carlos Augusto de Araújo Lima, uma inteligência fantástica, o irmão dele, Paulo Henrique de Araújo Lima. Eu fui substituto do Paulo Henrique de Araújo Lima na feitura de uma coluna diária que ele mantinha no jornal O Dia, chamado De Tudo Um Pouco. Então, foram essas as expressões do jornalismo a que eu me apeguei. E aqui em Parnaíba eu nunca descurei de homenagear. Enfim, eu tive muitas personalidades a me orientarem na feitura, na obediência técnica jornalística. Eu devo muito a essas personalidades. Um homem simples, comum. Não há nenhuma novidade na criatura humana, nada além da mediocridade. Não temos tempo o suficiente numa única vida manipular o bem de forma tal que todos se sintam bem com a presença da gente. Então a criatura humana ainda é muito medíocre. E eu me coloco como uma dessas criaturas que precisa aprender muito para manter um entendimento, uma conversa, um trabalho, ter um certo diálogo, não comigo mesmo, mas poder interagir melhor de criatura para criatura. Ainda somos muito pequenos. Às vezes a gente pensa que fez ou que faz. No entanto, por encontrar criaturas antagônicas, a gente nota que, tendo oposição, ainda não somos perfeitos. Eu tenho essa avaliação sobre mim mesmo. Um homem perfeito, simples, comum, e gostaria de ser melhor. Mas é muito do meio que a gente vive. Olha, e por se tratar também de um jornal que defendia bandeira política, porque naquele tempo, principalmente em cidade pequena, como era a nossa, geralmente os jornais eles tinham lados políticos. Cada jornal aqui tinha um lado político. Por exemplo, a Folha Litoral defendia a bandeira do Dr. João Silva, do Alberto Silva. O Norte do Piauí defendia a bandeira do saudoso deputado Dr. José de Moraes Souza e do atual do prefeito eleito, né, Dr. Francisco Monsanto. E o jornal A Libertação, ele fazia digamos assim, ele fazia a política do saudoso ex-prefeito e ex-deputado José Alexandre Caldas Rodrigues.
que era pai do ex-vice-prefeito e do ex-deputado Francisco Calda Rodrigues. Então, muitos políticos tiveram sua participação marcante no jornal Libertação. O ex-senador, o saudoso senador Chagas Rodrigues, também foi um político que teve uma participação também marcante no jornal Libertação. Então, vários e vários outros, como o próprio jornalista José Pinheiro de Carvalho, fundador da Academia Parnaibana de Letras, né, também foi um assíduo colaborador enquanto foi vivo do jornal A Libertação. E todos aqueles políticos que ascenderam ao poder do ano de 1983 a 2004, como eu lhe disse, né, o saudoso deputado Antônio José de Moraes Souza, o seu filho, né, o ex-prefeito Moraes Souza Filho, o ex-prefeito, o atual deputado José Hamilton também teve uma participação também muito marcante no jornal. E você sabe que durante aquele período o jornal muitas vezes foi oposição, muitas vezes era situação, então, mas a bandeira de luta era a política. Foi um jornal em que lançou o saudoso jornalista Colombo Neto no colonismo social. Foi meu pai que lançou o Colombo Neto através do jornal Libertação. Fomos nós que lançamos, através também do jornal Libertação, o jornalista Carneiro Júnior, também foi uma criatura do jornal Libertação, né, que foi o criador. E também muita gente que ainda hoje milita com sucesso na imprensa de Parnaíba, como o jornalista Bernardo Silva, como o jornalista Antônio Galas, como o doutor Alcenor Candeira, o doutor Anchieta Mendes. Eram pessoas que, o professor Francisco Filho, que é da Academia de Letras também, eram pessoas que davam a sua contribuição com a sua inteligência, o seu conhecimento, o seu grau de intelectualidade. Eles davam a sua contribuição à cidade através do jornal. Quando fundaram a Academia Parnaibana de Letras, na década de 80, no início da década de 80, meu pai não foi o fundador, mas foi um dos primeiros ocupantes. Ele ocupou a cadeira número 20, que tinha como patrono Berilo Neves. Então, com a convivência do meu pai na academia, juntamente com os demais intelectuais, esses companheiros dele de academia passaram a ser colaboradores do jornal Folha do Litoral, do jornal A Libertação, como muitos deles que já faleceram, como o doutor Fontes Ibiapina, um dos maiores folcloristas do Brasil, também colaborou com o nosso jornal. E tivemos também muitas pessoas, como o jornalista Antônio de Pada Cunha de Miranda, que também colaborou também muito com o nosso jornal. O jornalista Sérgio Nóbrega, que escrevia nos jornais do Rio de Janeiro, parnaibano, também colaborou muito com o jornal A Libertação. E nós tivemos também a professora Maria da Penha também, que também colaborou no início com o nosso jornal. Então, foi um jornal que recebeu, eu acho que como poucos, ele teve um corpo redacional repleto de tantas estrelas intelectuais. Poucos jornais tiveram na história da Parnaíba como teve a Libertação. Praticamente a academia, a professora Edmir Rego, praticamente a Academia Parnaibana de Letras, os membros eram praticamente quase todos eram colaboradores do jornal A Libertação. Então, o jornal A Libertação foi um jornal político e também noticioso e também cultural, porque, como eu já disse, várias e várias figuras do mais alto gabarito intelectual colaboraram para a circulação e a editoração do jornal Libertação. Bom, eu sou Antônio Galas, sou natural de Tutóia, Maranhão. Cheguei aqui em Parnaíba no final do mês de outubro, a convite do jornalista Rubem Freitas. E sou professor de língua inglesa
Já lecionei em diversas escolas particulares e públicas aqui em Parnaíba, inclusive na Universidade Estadual do Piauí, UESP, na disciplina de literatura da língua inglesa, writing. E ingressei no rádio aqui em 1972. Fui levado pelo Mário Campos para conhecer o Batista Leão. E como eu já tinha experiência anterior da capital do Maranhão, São Luís, eu passei a escrever na Rádio Educadora de Parnaíba a crônica da cidade. Como na época a Rádio Educadora era a única que existia, a audiência era 100%. Mas não era por isso não, é porque na realidade a gente procurou fazer um trabalho bem feito, que atingisse todas as classes sociais. Então, as pessoas quando chegavam ao meio-dia, estavam todas a postos com seus rádios para escutar o programa Rádio Repórter Educadora, que era dirigido pelo saudoso Batista Leão. E teve vários apresentadores, entre os quais o Reginaldo Mendes, o Gilvan Barbosa, que hoje está na televisão em Teresina, aí, assistindo a semana passada no programa dele, ele relembrou esses profissionais do rádio da Parnaíba, da época que ele esteve aqui. Independente de ser parnaibano, para mim, um dos maiores piauienses que eu conheci, não com muita proximidade, foi Alberto Silva. Alberto foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores piauienses de todos os tempos. E soube, mais ainda, melhor do que ninguém, trazer tudo que ele pôde conseguir para Parnaíba. Infelizmente, outros governos se sucederam, ele foi perdendo o brilho e o prestígio em Brasília, até porque as sucessivas campanhas das quais ele participou, elas foram já pelo adiantado da idade, a mudança de comportamento do eleitor, ele foi perdendo o viço que é muito comum nos políticos ambiciosos. Então, para mim, um dos maiores piauienses, independente de ser parnaibano, para mim foi Alberto Silva. Soube e conseguiu colocar o Piauí dentro de uma dimensão muito boa dentro do Nordeste, conseguiu para nós uma expectativa muito grande e equipou o Estado com aqueles elementos, aqueles equipamentos que o Estado precisava caminhar para se colocar em pé de igualdade com os outros. Infelizmente, o tempo soube dar a ele um lugar no armário da história. Olha, eu sempre fui ligado desde de estudante do ensino fundamental, hoje fundamental, na época era o primário, eu sempre gostei de redigir, de fazer redação. Quando eu fui para São Luís para fazer o científico, na época, hoje é ensino médio, eu criei estima, amizade por um cidadão que morou aqui em Parnaíba, que residiu aqui em Parnaíba, da Academia Maranhense de Letras, o senhor Bernardo Coelho de Almeida. Ele escrevia diariamente um editorial para a Rádio Difusora do Maranhão, a Difusora Alpina. Ele foi uma das minhas influências. E eu conheci e tive convivência com muitos acadêmicos da época, como Amaral Raposo, José Chagas, e inclusive também fiz amizade com o cidadão Buriti Lopense, que Buriti dos Lopes parece que não rende muita homenagem para ele, mas a capital do Maranhão, São Luís, rende, que é o Francisco das Chagas Val, o poeta Chagas Val, falecido, se não me engano, no ano passado ou no ano atrasado. E eu sempre estava junto com o pessoal de rádio lá em São Luís, da Rádio Difusora, da televisão difusora que eu participava lá no edifício João Goulart, eu era operador de transmissor da TV Difusora, não fazia nada, era só botar e tirar a televisão do ar.
eu e um outro colega lá de Colinas, do estado do interior do Maranhão. E aí continuei para não perder a prática, né? Cheguei aqui em Parnaíba e procurei logo conversar com as pessoas que faziam jornal na época, né? Rádio e jornal. O Brasil está passando por uma grave crise econômica financeira. Não se tem notícia de uma crise tão avassaladora. São mais de 12 milhões de desempregados. A situação é vexatória e preocupante. Inúmeras empresas, muitas das quais tradicionais, foram levadas à falência. No Piauí, então, que vive de pires na mão pedindo ajuda do governo federal, a situação é calamitosa. Em Parnaíba, desse, graças a Deus, o investimento de particulares que aplicam seus recursos em empreendimentos turísticos. Sem dúvida que o litoral piauiense é um litoral muito receptivo, muito agradável. Então esses investidores, eles vêm aplicar seus recursos, seus dinheiros no Piauí. Parnaíba sofre também esse choque, essa crise que, como eu disse, é avassaladora. Agora, não se pode esconder que Parnaíba em si, ela tem alcançado, apesar de todos esses percalços, mas ela tem sim alcançado melhoramentos, ela tem alcançado índice de desenvolvimento e de progresso. Ainda não é, como muita gente imagina, para mim, na minha opinião, a Parnaíba está atravessando um novo ciclo econômico, um terceiro ciclo econômico. Ainda falta muita coisa para nós chegarmos a este estágio, até porque as bases desse pretenso ciclo econômico, elas se esfacelaram no tempo, na ausência de capacidade empresarial que ficou pelo caminho. Então, a gente tem que observar que não se articularam, não se criaram novas lideranças empresariais em Parnaíba nos últimos 60 anos. Elas ficaram na primeira metade do século XX. A capacidade de investimento nossa caiu muito. Então, é muito difícil a gente falar num ciclo econômico apenas num hiato entre dois pontos. Então, é uma situação que ninguém pode ainda achar que nós estamos indo para um novo ciclo econômico, mesmo porque os nossos produtos de exportação, eles praticamente se dilaceraram no mercado, eles perderam o mercado. Então, é muito difícil se dizer hoje aonde nós vamos chegar. Nós não temos um porto, a nossa posição geográfica de Parnaíba dificultou-se porque outras cidades mais próximas da capital ganharam peso dentro da geografia e da política, e nós não temos essa capacidade de recuperar esse tempo e esse período assim com uma rapidez que é muito exigente. Agora eu queria fazer aqui uma lembrança, embora comercial, mas de grande valia para a vida do jornal, com relação à Parnalto Veículos Limitada. A Parnalto foi um patrocinador, uma empresa que esteve com o jornal desde a sua primeira até a última edição. Durante os 21 anos, a Parnalto foi uma colaboradora imprescindível para a vida do jornal A Libertação. E também, entre os políticos, um outro político aqui que eu poderia citar, que teve também que foi governador, foi senador, foi o ex-governador Napoleão. Ele também deu a sua contribuição, quando esteve no poder, ao jornal A Libertação para a sua circulação. A história conta que foi a cidade do Piauí que mais se desenvolveu economicamente no século XIX, século XX. Mas hoje nós estamos enfrentando uma crise, não apenas na cidade de Parnaíba, mas
no Brasil todo e também em outras partes do mundo. A Grécia, por exemplo, a gente viu aí o que aconteceu com a Grécia. Mas o brasileiro ele é sábio nesse sentido de driblar, né, as dificuldades. Parnaíba tem um mercado promissor, que é o turismo. Está faltando investimentos nessa área. Nossa cidade foi a primeira cidade concessionária de veículos no Piauí. A cidade de Parnaíba é pioneira. Mas passou aquelas tradicionais, aqueles comerciantes tradicionais, os empresários tradicionais, eles não podem permanecer o tempo todo. Hoje nós temos outros grandes empresários. Também a questão do nosso porto. O grande sonho do parnaibano era a construção do porto. E eu vou ser sincero com vocês, eu não acredito em ZPE. Porque até agora não funcionou. Aí, mas a gente tem que ter esperança, tem que ter expectativa. Eu vejo a economia dessa forma. Mas ainda é uma cidade economicamente progressista. Hoje a nossa cidade vive em torno da universidade, das universidades. Nós temos aqui de 10 a 15 mil estudantes universitários. Então isso aí, na realidade, também deixa uma renda para o município. Agora, há de se reconhecer pela audácia pessoas como José Luiz de Carvalho, Bernardo Silva, Moisés Gustavo, que continuam acreditando numa imprensa forte, num meio de comunicação que seja realmente um meio para se atingir as pessoas, para a educação, para a cultura, para a modificação dos costumes, tudo isso, esses homens aguerridos continuam acreditando. Certamente que a gente tem limitações de recurso pessoal, nós temos ainda dificuldade de gente qualificada, mas existe a expectativa a curto prazo de gente de chegar em curso de comunicação em Parnaíba, e a médio prazo essa suplência vai ser equilibrada. Então, eu fico muito satisfeito de trabalhar ao lado dele, de estar ao lado dele, de ter consciência do papel que eles têm, de ter uma parceria muito proveitosa com todos eles, de ver os trabalhos que eles executam, as dificuldades que eles têm, mas ao mesmo tempo fico esperançoso de que dias melhores estão chegando. Certamente que minha geração não vai mais ter o gozo pleno desse momento, mas de qualquer maneira é um momento que a gente ainda está fazendo parte. Padua Marques, Zé Luiz de Carvalho, Dr. Lauro Correia, Benjamin Santos, B. Silva, Antônio Galas, enfim, são vários os nomes de companheiros, de confrades que estão compromissados com essa meta de se criar um museu da imprensa. Há de se ressaltar, até por oportuno, que nós tivemos aqui a Casa do Jornalista. Essa Casa do Jornalista ali na Praça Maria do Pote. Essa Casa do Jornalista que foi emprestada para a maçonaria e que a gente está pedindo à maçonaria que nos devolva a nossa casa, o nosso prédio. E haveremos de contar com essa compreensão. Nesse próprio prédio nós haveremos de montar a nossa tribuna da imprensa. Eu guardo aqui na fundação todo o acervo deixado pelo saudoso Rubem da Páscoa Freitas. Nós temos metas a buscar, a realizar. A exemplo de outra,
a criação da Faculdade de Comunicação Social, que é a Faculdade de Jornalismo. Hoje, essa diversificação, quando se fala em comunicador, se dá uma abrangência a todo aquele que escreva para o jornal impresso, físico, mas aquele também que atua na televisão, no rádio, no blog, nos portais, nesses meios de comunicação virtuais. Por eu ter nascido dentro de um jornal impresso, eu não consigo acreditar, nem acredito e não quero nem pensar que vai chegar ao fim o jornal impresso com o advento dos blogs, dos sites. Você está entendendo? Então o jornal impresso, eu quero dizer que ele sempre vai existir. O advento da internet, maravilha. Vamos ver ainda tantas coisas acontecer que só vendo para crer. Mas eu sou por ser um apaixonado pelo impresso, eu quero acreditar que o impresso sempre vai existir. Nunca chegará o tempo em que deixará de existir a revista impressa, o jornal impresso. Eu não acredito. Não acredito por esse motivo, pelo prazer que dá de você pegar aqui e ficar e ler e sentir aquela sensação de estar lendo e estar pegando o que a internet não proporciona, né? Você abre um blog, você lê, fica na sua matéria, fica viva aqui na sua memória. Mas é diferente do jornal, né? Porque se você for atrás de uma notícia, num blog que aconteceu há anos atrás, que todos os blogs publicaram, talvez você possa nem encontrar. Mas no jornal impresso não, está lá documentado. Então isso aí é uma coisa que, um dos motivos que me faz crer que o impresso, ele sempre vai existir. Ele sempre vai ser a chave de comando da imprensa em todo o mundo. Bom, a gente não pode dizer que o futuro é incerto, mas que a profissão é brilhante, é. E que no momento nós temos aqui em Parnaíba bons profissionais. Agora, o que está acontecendo é uma proliferação dos blogs. As redes sociais, a tecnologia produziu isso. Essa proliferação de blogs e que muitas pessoas não estão atentando para alguns requisitos de respeito, né? O que acontece também é que muitos desses blogs, eles estão assassinando a língua portuguesa. Eles não estão se preocupando, o blogueiro, o editor do blog não tem preocupação, ele recebe tudo que manda via WhatsApp, via as redes sociais e publica. Eu acho que não é bem assim. A gente não deve publicar qualquer besteira. Mas que é importante, e eu acredito muito na responsabilidade daqueles que realmente fazem com seriedade, e não vai acabar, o jornalismo não vai acabar, a tendência é crescer, inclusive com as tecnologias, as novas tecnologias estão nos dando essa oportunidade. E Parnaíba já foi contemplada com um curso de jornalismo na Faculdade Maurício de Nassau. O que falta é nós. Eu mesmo preciso me reciclar, eu vou ver a possibilidade do meu tempo de frequentar esse curso, porque para nós que trabalhamos, quer dizer, financeiramente eu não dependo da profissão de jornalista, né? Mas muitos dependem, né? Então é importante a gente ter um curso superior, é importante a gente saber utilizar essas novas tecnologias com responsabilidade, né? Com ética, com profissionalismo. Então essa meninada que está entrando aí, procure se reciclar, procure fazer um curso, procure aprender, porque o jornalismo é uma profissão brilhante. Muitos de nós que hoje fazemos televisão, rádio, tiveram início mesmo há muito tempo atrás. A imprensa de Parnaíba tem uma história muito antiga. E os jornais impressos não era apenas dos anos 60, 70, vinham muito tempo antes disso. Então tem uma história muito longa que precisa ser discutida, estudada. Mas eu, principalmente, sou originário do rádio, fazendo um programa
de juventude da União de Jovens Cristãos na Rádio Educadora de Parnaíba, nos anos 60, falando de juventude, começamos a adentrar o estúdio da Rádio Educadora, e um dos elementos que faziam parte, o nosso Nelson Chaves disse: garoto, você poderia fazer um teste de rádio qualquer dia desse. Ele tinha um programa de calouros um tempo desse aí, e a gente fez. Eu não passei. Passaram várias criaturas que depois sumiram do mapa, e eu terminei voltando, trabalhando em rádio. Primeiro em Teresina, na Rádio Difusora de Teresina, porque também acompanhávamos um amigo radialista, o Fernando Mendes, e começamos até ficar empregado na Rádio Difusora por 8 anos. Quando eu voltei a Parnaíba, foi que a Rádio Educadora me recebeu como um apresentador, e fomos fazer rádio ao longo do tempo. E esse tempo incluiu a modernização do rádio aqui, tirando vários aparatos muito antigos e colocando sempre a modernidade, até termos um local melhor para se ouvir com melhor qualidade o som, que foi o advento da Rádio FM, a Litoral FM, também com um grande trabalho que realizamos ao lado de uma família que já era dona da Rádio Educadora, e um projeto para que a Rádio FM pudesse ajudar a dirigir economicamente a Rádio Educadora de Parnaíba. Então, eu faço votos de que um dia isso aconteça, mas que a gente possa, evidentemente, na semana da imprensa, no dia do jornalista, no dia do radialista, do trabalhador de comunicação de todos os níveis, ter a consciência tranquila de que eu pude ajudar a realizar isso há algum tempo. Há de se ter uma consciência de que essa geração que está chegando agora à imprensa tem muito mais sorte do que a minha. Ela está muito mais articulada, ela tem muito mais equipamentos e oportunidades do que a minha. É uma geração que tem mais sorte do que a minha, eu repito, porque ela tem mais oportunidades nos vários sentidos, pela internet, né, nas redes sociais, nos blogs, nos portais. Na minha época só existia o rádio e o jornal impresso. E assim a gente imagina que a tendência é de que dia após dia a imprensa de Parnaíba ela ganha um peso, qualidade, até porque não existe mais aquela competição tão ferrenha entre os grupos políticos que usavam a imprensa como ferramenta para se agredirem. Minha geração, que é a mais antiga, certamente que ela ainda continua sendo um espelho, mas aos poucos, com certeza, ela vai ser apenas uma referência para a formação dos novos comunicadores. Portanto, é uma oportunidade que os mais novos têm de ver nos nossos exemplos as formas que eles vão galgar na profissão do futuro. Nessas encadernações de jornais antigos de Parnaíba, a contar do Folha do Litoral, a gente vê a percepção, a influência da cultura do parnaibano em relação ao mundo literário brasileiro. Então é de suma importância que você tenha nesses jornais uma fonte enriquecedora, demonstradora de assuntos culturais. Nosso compromisso é pegar pessoas para que possam também segurar a tocha, que é a grande espada que haverá de se levar avante para conservar toda essa riqueza cultural da cidade de Parnaíba. A juventude, conjuntos criados por garotos, eu me lembro aqui de um chamado Inferno no Céu Rock, mas de uma boa vontade incrível. A Rádio Educadora, por exemplo, ajudou nesse processo, fez 2 grandes festivais de música popular. Ajudamos a construir um momento completamente difícil na música popular parnaibana. Os seus cantores não tinham locais específicos para cantar.
os bares não tinham essa disposição que tem hoje de cantar. Nós criamos e fizemos 3 Canta Parnaíba, reunindo compositores até que estavam fora daqui. Quem está ligado ao rádio, quem está ligado à televisão, e uma televisão atuante poderia promover essas questões a um toque de dedo, a um passe não de mágica, mas de um incentivo, de fazer com que grupos folclóricos, de Bumba Meu Boi, entre outros, a quadrilha, mas também a marujada e outras danças que temos por aqui afora, para compor um quadro diferente. Um quadro que pode ser utilizado como uma possibilidade turística melhor da cidade receber um público equidistante do nosso país, da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, como um todo, e ter o que mostrar, ter um palco especializado para isso. Mas tudo isso tem que ter iniciativa das nossas ideias, dos nossos conceitos e da observação histórica da cidade. Se a gente recordar, lembrar, pode promover isso, para que os dias futuros não possam estar apenas ligados a pontilhar o dedo numa tela pequena, perder muito tempo observando por esse quadradinho e começar a vislumbrar uma beleza natural fantástica num ângulo muito mais amplo e onde está colocado alguém que necessita ser visto ou ser mostrado. Nós, como gente. I found my own true love was on a blue Sunday. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Me acompanhar até o local e aí desobedecemos a ordem da polícia, porque, no meu entender, perigo houve no dia inteiro. Vai ter tempo para fazer quanto tempo? Uma semana. Uma semana para fazer. Pode ser essa da... Meu pai representa o Piauí e Maranhão. Eu vou lhe dizer aqui como é que ele era feito. Let's swim to the moon. Let's climb through Sou the Francisco tide. Carvalho, jornalista, professor e advogado. Tenho no jornalismo uma das minhas maiores paixões. No começo dos anos 90, iniciei nesta profissão, trabalhando num jornal chamado Diário Popular, que apesar deste nome, Diário, era um jornal semanário que abordava temas diversos da cidade de Parnaíba. Um jornal muito bem feito, um jornal de uma qualidade técnica bastante elevada, até mesmo para a época, que ainda não existia na cidade gráficas com o potencial de imprimir um jornal daquele formato. Era um jornal que ele era produzido em Parnaíba, mas era impresso em Teresina. Então começou aí essa minha paixão pelo jornalismo. De lá para cá eu tive a honra, tive o prazer de trabalhar nas emissoras de rádio de Parnaíba, nas duas principais, a Rádio Educadora, depois a Rádio Garaçu. Também tive a oportunidade de trabalhar no jornal impresso, em parceria com o jornalista José Luiz de Carvalho. Nós fomos sócios de um jornal que durou 2 anos aqui em Parnaíba. Tivemos um período de 2 anos de funcionamento. O nome do jornal era Correio do Povo. Correio do Povo era um jornal que começou no formato duplo ofício. Depois nós vimos a necessidade de ampliar para o tamanho tabloide. Era considerado um heroísmo naquela época fazer um jornal
com impressão em offset para circular aqui na cidade de Parnaíba. Porque as dificuldades realmente eram muito grandes. Demandava viagens para Teresina, viagens semanais para impressão lá nas gráficas. As principais gráficas por onde nós passamos foram as gráficas do jornal Diário do Povo e a gráfica do jornal O Dia. Então nós tivemos tinha essa necessidade de estar toda semana, todo final de semana na capital para a impressão desse jornal. E esse intercâmbio, essas viagens à Teresina também, elas foram muito benéficas, foram experiências bastante enriquecedoras, porque a gente tinha a oportunidade de conviver com jornalistas experientes, com grandes jornalistas desse estado, e com certeza foi uma experiência bastante enriquecedora. Antes de sair da Secretaria de Comunicação, nós fundamos o portal a24horas.com, e ainda hoje o portal A24 Horas continua sendo uma grande paixão para mim, onde eu, como jornalista, me realizo e manifesto o meu fazer profissional, o meu fazer jornalístico. Paralelo ao meu trabalho como comunicador, atualmente eu me dedico também à advocacia. Então são duas paixões que eu adquiri, que eu tenho comigo, são duas profissões que eu realmente tenho um grande amor por elas. Meu nome é Ana Carolina, fiquei conhecida aqui em Parnaíba como Carol, mas eu fui a vida inteira Ana Carolina. Nasci em Fortaleza em 1976 e vim do Rio de Janeiro para cá, para a cidade de Parnaíba, para o estado do Piauí, há exatos 20 anos. Eu tive o primeiro contato com televisão no Rio de Janeiro, eu sou formada em balé clássico, e lá no Rio eu fiz televisão como figurante e bailarina também em alguns programas de televisão. Comecei no rádio no Rio de Janeiro, então já cheguei aqui com essa experiência de rádio e com a experiência de TV apenas como uma figurante para a televisão. Aqui em Parnaíba, eu cheguei em 1996, em 97 ou em 98, se eu não me engano, eu tive a experiência de rádio na Atlântica FM. Na Atlântica FM surgiu então a oportunidade de testes para a televisão. E aí eu fui fazer o teste para a TV Delta no finalzinho do ano de 98. E aí eu passei, né? Eu comecei em dezembro, me recordo bem que fui para repórter externa. E fiquei um mês como repórter e logo em seguida o Li Cavalcante, era o apresentador, o Li teve que se ausentar. E nessa ausência chegaram para mim e disseram assim: Carol, você vai assumir amanhã a bancada do jornal. E aí eu me recordo muito que foi assim um super susto, vou botar um super porque foi bem grande mesmo. Me lembro que quando eu entrava no ar, assim, a respiração prendia, né? Eu falava tudo que acontecia ali na redação, e aí entrava o break comercial, entrava uma matéria no ar, eu dava aquela assim, descansada em cima da bancada, como quem diz, ai, graças a Deus, saí do ar. Aí quando o Calixto dizia 30 segundos, prendia de novo e começava. E com o tempo foi tudo ficando mais tranquilo. Your freedom lies, the streets are fields that never die. Olá, eu sou o Jefferson Chagas, jornalista, radialista. O curioso de fazer esse trabalho é assim, que eu acredito que tudo na vida é uma questão de... Muita gente diz que é o dom, né? Eu acredito que já seja um mecanismo de cada um mesmo. Acho que já vem no sangue, no DNA da pessoa. Ainda quando criança, sempre muito apaixonado pela música, curioso como sempre, gostava sempre de ver as entrelinhas das capas dos discos e ficava viajando como é que as pessoas tinham a fantástica história de viajar por uma linha e falar um pouquinho sobre a música ou sobre a banda, enfim. Eu
já era apaixonado por isso. E o início de tudo foi curioso, porque assim, eu, como amante da boa música, sempre gostei de rádio. Eu fui uma certa vez numa loja, um amigo meu me indicou, aqui mesmo em Parnaíba. Não sou daqui, sou forasteiro, sou de Belém do Pará, paraense. Vim para cá em 1996 para 97. E aí, esse meu amigo me indicou essa loja de CDs. E aí eu fui lá, estava recém-chegado na cidade. Chegando lá, eu procurei o CD que estava em lançamento e tal, conversei com o recepcionista, ele falou disso, o CD inclusive está chegando daqui a 2 semanas, se você quiser você pode deixar já reservado e tal, deixa o número de telefone, que a gente vai entrar em contato com você, enfim. Aí eu fui deixar reservado já com o meu nome e tal. E aí sempre falando para ele, cara, não esquece, por favor, que é um CD maravilhoso, já está com 2 anos, os caras não lançam mais nada e tal. E aí quando eu já estava saindo, ele disse, só um minuto da tua atenção, eu disse, pois não. Esse cara, você trabalha em rádio? Eu disse, não. Aí eu fiquei curioso pela situação, e ele disse o seguinte, tu tem certeza que você não trabalha em rádio? Eu digo, não, mas eu vou lhe perguntar o porquê que você achou que eu tivesse, ou fizesse parte de rádio, desse cenário e tal. Ele disse, pelo teu jeito de falar, pelo teu timbre e tal. Eu disse, não, meu lance é escrever e tudo mais, eu adoro escrever. E aí ele falou o seguinte, cara, por que você não arrisca em fazer um teste numa emissora local? Eu fiquei assim, tá bom, ele foi gentil, me passou o número do telefone e tal. Eu fui para minha casa, conversando com meus pais, e eles acharam graça e tudo mais. Eu me lembro que meu pai disse assim, o que você tem a perder? Tenta. Eu me lembro que isso foi numa sexta-feira que eu vim. Eu vim fazer uma apanhada aqui no centro, para fazer umas compras para minha mãe e tal. Aí aproveitei o embalo, dei uma chegada, uma esticada na Litoral FM, né? E aí pedi para conversar com o diretor da época, que era o senhor José Galas, se não me falta a memória, mais conhecido como Zé Galas. E aí ele disse o seguinte, cara, vamos fazer, velho, vamos fazer um teste, aí você faz um piloto e tal. E eu fiz o piloto, como ele pediu, gravei, deixei aí. E ele disse, cara, quando você tiver de Bob's, dá uma passada aqui, então eu entro em contato com você, tranquilo. Tá bom. Passaram-se os dias, passou uma semana, e aí eu nem imaginava, achei que não tinha nada a ver, mas como o cara falou tanto, que tinha e tal, resolvi fazer. Mais ou menos umas 2 ou 3 semanas, ele ligou lá pra casa. Ele disse, cara, dá pra você dar uma passada aqui pra gente conversar? Aí lógico, vi, né? Ele disse o seguinte, pintou uma oportunidade para você. Você vai fazer um programa que você vai cobrir as férias de um amigo nosso que tá saindo de férias. Tem para Teresina, e a gente queria saber só sem compromisso você podia fazer esse 1 mês. Tô dentro. Eu só quero pelo menos um espaço para poder ver como é que faz o mecanismo e tal, porque tudo era muito novo para mim, né? Eu não sabia como fazer a coisa e tal. Ele disse o seguinte, me lembro como se fosse hoje, ele disse, não precisa se preocupar com o restante mecânico, o principal você já tem, que é o que você já passa aqui pra gente, isso você já tem o que a gente precisa no ar, é isso daí. O resto mecânico você vai ter tempo para fazer. De quanto tempo? 1 semana. You know that I would be a liar if I was to say to you. Meu nome é Marcelo Fontinelli, tenho 32 anos e entrei na Costa Norte em 2008. A convite de um amigo que já trabalhava aqui na TV como estagiário, e aí ele me fez o convite para vir ser estagiário aqui na TV Costa Norte. Sou formado em contabilidade, me formei
em janeiro de 2011 pela Faculdade de Piauiense, no tempo a FAP, hoje Maurício de Nassau. E minha área é completamente diferente. Eu engajei aqui na TV e acabei me apaixonando pelo ofício da imagem, pelo ofício da comunicação. A minha preparação toda foi aqui. Quando eu entrei aqui, eu tinha que dizer que sabia de alguma coisa, porque senão eu não ia ter meu emprego. Eu não ia ter hoje e nem ser o que eu sou, né, aqui dentro da TV. Então, quando ele me convidou, eu vim para cá, mas já foi aquele pensamento assim, como é que eu vou fazer, porque eu nunca peguei numa câmera. E aí, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi sentar no sofá com ele, e ele me passou todas as dicas de como mexer numa câmera, como que ligava, porque eu não sabia nem ligar uma câmera, para que servia o botãozinho vermelho, que é o REC, eu também não sabia, aquele botão de cima da câmera, que é o zoom. Tudo isso ele me ensinou assim, a grosso modo, entende? Para eu poder ter uma base para quando eu fosse perguntado se sabia, se eu já tinha trabalhado com isso, se eu já tinha essa experiência, e eu tinha que dizer que sim. E assim foi feito. Passei a perna na doutora Luna. Eu sou uma pessoa que estou em constante aprendizagem e eu tenho duas paixões na vida, que é a comunicação e a gestão. São duas vertentes que eu sempre investigo e procuro melhorar, compreender, mas especificamente a minha preocupação é nesse percurso também me tornar uma pessoa melhor, porque nós sabemos que nós precisamos, né, reconhecer a nossa pequenez e por isso eu sempre busco essa melhoria. Acredito que estou bem distante, mas parar nunca, sempre continuar. Eu quase que caí de paraquedas, né, na TV. Aqui na Costa Norte eu vim trabalhar aqui na recepção. E aí na falta de um profissional da reportagem eu acabei indo fazer, né, e por conta disso viram a minha desenvoltura e com o passar do tempo eu fui agregando mais alguns valores, tentando compreender cada vez mais a comunicação de telejornal. Trabalhava a semana toda durante o dia e no final de semana, no sábado, vinha pela manhã para a TV para estudar. Eu procurava, investigava como era feita a redação de telejornal, como as pessoas se comportavam, os gestos neutros, como deveriam agir diante de uma câmera, a redação em si, o melhor domínio de português, e por conta disso eu fui juntando alguns dados, informações e fui montando um copydesk, né? Ou seja, reunindo várias informações e montavam as apostilas, que inclusive aquelas pessoas que sentiam dificuldade acabavam emprestando. Emprestei tanto que eu acho que eu fiquei só com uma mesmo. Eu fiz umas 4 e era bastante extenso esse material que, na verdade, essa compilação servia para que eu aprendesse. E aí, na questão da reportagem policial, não era meu interesse fazer esse tipo de material, mas por conta, né, da demanda e porque as pessoas tinham interesse nesse tipo de matéria e profissionais eram poucos que se dedicavam a isso, eu comecei a adentrar nessa área que eu me sentia muito desconfortável e percebi que precisava compreender essa realidade. Inclusive, muitos jargões policiais eu acabei trazendo para a minha linguagem, na minha redação, e com o passar do tempo fui descobrindo que não era bem assim. Então fui refinando essa redação, esse texto, posso chegar até as pessoas, informações, a maneira como tratava as pessoas, independente de quem seja, se é o acusado ou se é a vítima, tratando de forma respeitosa ambos, e aí a gente consegue uma informação, né, simples e importante. Existe o entendimento de que a história é a crônica dos vencedores. A história de Parnaíba, até certo ponto, na minha opinião, ela é compatível com esse entendimento. Porque o que nós conhecemos hoje de Parnaíba, da história de Parnaíba, o que chega aos ouvidos da maioria das pessoas, é que Parnaíba tinha um passado de uma pujança, de uma riqueza extraordinária. Quando a gente observa o passado recente, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos atrás, a gente fica observando o que Parnaíba tem hoje e não tinha nessas épocas. O que surgiu nesta cidade de desenvolvimento.
A historiografia, ou seja, a história contada através da literatura, nos livros, por exemplo, de Assis Brasil, aqueles que retratam os bairros de Parnaíba. Só para citar um exemplo. Nessa historiografia, a gente percebe que Parnaíba era uma cidade paupérrima. Uma cidade que tinha um núcleo urbano muito concentrado, onde hoje é o centro da cidade e na sua pequena adjacência, cercado de bolsões de misérias, com bairros muito pobres, com bairros de uma ocupação imobiliária bastante precária. E eu cito a questão da malha viária, que Parnaíba não era servida, como é servida hoje, por BRs, como as BRs 402, 343. A única via de acesso de cargas à cidade de Parnaíba era a hidrovia, era o rio Parnaíba. Então, uma cidade que tinha um rio nas suas proximidades, que estava situada às margens de um rio, ela tinha uma vantagem competitiva muito maior em relação a outras que estavam distante destas vias de acesso. E Parnaíba, por estar à margem do rio Igaraçu, um braço do rio Parnaíba, ela desfrutava dessa vantagem, desse diferencial competitivo. Com a chegada das estradas, da ferrovia, que passou a servir também outras cidades, Parnaíba começou a perder esse referencial, começou a perder esse item de exclusividade. E paralelo a isso, nós não podemos deixar de esquecer isso, a classe política não acompanhou as necessidades de modernização, de modificação dos objetivos econômicos da cidade, ficou presa a modelos econômicos antigos, como o charque, depois do charque, a cera da Carnaúba, que não se modernizou nem buscou outros mercados, não buscou atuar em outros mercados, e ficou, por muito tempo, marcando passo. Enquanto isso, outros municípios próximos do Piauí, Ceará e Maranhão, especialmente do Ceará e do Maranhão, eles despertaram mais cedo para isso. Só que agora, nos últimos anos, nessa última década, Parnaíba acordou, do ponto de vista econômico. E hoje nós temos uma cidade com 2 shopping centers, nós temos uma cidade que é referência na área do comércio e da prestação de serviço, na área do consumo, na área do turismo, uma cidade que recebe já 2 empresas para se instalar na sua zona de processamento de exportação, que era um projeto que muita gente não acreditava, mas que hoje é a realidade no estado do Piauí. Nós temos uma cidade que já começa a se tornar atraente aos olhos dos empreendedores. Eu, da TV Costa Norte, fui para a TV Cidade Verde, que foi uma experiência muito grandiosa, né? Aprendi muito com a Nádia e com a Elda Carvalho, que é a coordenadora de jornalismo da TV Cidade Verde. Depois tive a oportunidade de assumir a comunicação no município de Luiz Correia, que também foi outra experiência grandiosa, é uma realidade muito diferente da gente que vive por trás ou à frente das câmeras, né? De repente você começa a produzir aquilo que nós que estamos na televisão vamos aproveitar como pauta, como sugestões de pauta, como reportagens. E logo depois veio novamente o convite do Oséias para cá, para a TV Costa Norte, e o retorno para a TV Costa Norte. Tivemos alguns fatos muito interessantes, né? Sim, nesse percurso todo eu fiz rádio e TV na Fundação Dom Avelar, e já são aí 16, 17 anos de comunicação, né? Lembrando que eu sou de rádio, eu sou apaixonada por rádio, apesar de ter feito essa transição de rádio para TV e ter ficado na TV e nunca mais fiz rádio. Na TV Delta, me lembro bem que o Ayrton Alves levou a Rádio Delta para o ar por cerca de 1 ano e nós fizemos rádio nesse período também. Uma semana para fazer, e nessa uma semana eu vim direto para a rádio, peguei com os meninos que estavam na época fazendo e comecei a vir de manhã, de tarde, para pegar os embalos aqui, ver isso, essa Brasil. Na época não existia computador, era tudo muito
manual mesmo, não existia a questão do CD, então era uma trabalheira a mais para a gente fazer. Tinha que ser tudo muito rústico mesmo, você tinha que ter muito tato com a coisa e tal. Mas acabou que deu certo. Fiz um programa que ia ao ar à noite, de 8 à meia-noite, chamado Litoral Night. Que inclusive o nome de trabalho do Jefferson ficou como Jefferson Night, característica do programa, né? Que na época o Zé chegou e disse assim, pô cara, como é que a gente vai colocar Jefferson Chagas no ar? Não fica bacana. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Litoral Night, vamos colocar Jefferson Night. Você vai ter um tempo, vamos ver como é que isso fica com relação à sonoridade. Aí ficou, as pessoas ligavam, aí já tiravam Jefferson, uma hora ficava só o Night. Mas, ou seja, ficou bacana. Mais uma dica do Zé que foi maravilhosa. E até hoje a gente faz um trabalho dentro do rádio ou mesmo no comercial, que as pessoas agregam a questão do Jefferson Night, o doutor, para o Jefferson Night, gerente comercial, e fica, não tem como. Tem clientes que me chamam de Night, os ouvintes carinhosamente me chamam de Night, e assim ficou. Assim que eu cheguei aqui, a doutora Aline, administradora da TV, me chamou para uma reunião, uma entrevista, né, de emprego. E aí eu fui, e quando chegando na sala ela me perguntou se eu já tinha experiência com filmagens. E eu disse que sim, já filmava muito, filmava casamento, aniversário, batizado, o que tivesse aí estava filmando. Aí ela foi e disse, então você já tem prática na área de cinegrafia. Eu disse, sim, tenho muita prática. Mas naquela que eu sabia que eu não tinha nada, não sabia de nada, entende? Então eu cheguei aqui cru e fui aprendendo. Comecei com cinegrafia externa, acompanhando, vendo como é que você trabalhava com a câmera, como se operava a câmera, curiosidade de saber o porquê daquele enquadramento. Fiz muito enquadramento errado, peguei muita chamada aqui, porque tinha enquadramento que eu deixava o queixo do entrevistado lá embaixo, e muito teto, e muito céu, muito, sabe, um enquadramento fora do padrão total. E aí continuei aqui, crescendo. Passei, uma semana depois, a doutora Aline me chama e diz, a gente está precisando de um cinegrafista no estúdio. E o cinegrafista de estúdio é diferente de um cinegrafista de externo, porque enquadramentos são outros, né? Você tem que ter ali outro tipo de enquadramento. Não é só aquele que, porque o entrevistado, porque o repórter, a pessoa que está lá na frente da câmera, ela fica naquele padrão lá, vamos chamar engessado. Você, por isso, tem que saber enquadrar, você tem que tentar modificar os enquadramentos, fazer enquadramentos ali que... E aí, com a semana, eu tive que botar a cara a tapa aí e foi. Consegui também me sair bem, graças a Deus, mas sempre procurando aprender mais, não ficar estagnado, entende? Eu nunca parei, sempre quis progredir. Eu sempre defendo que é importante que nós sempre procuremos buscar novos dados para poder melhorar a prática. E um dos desafios que eu tinha, que eu gostaria muito, era de compreender como fazer uma melhor redação, diferente, importante. E aí, quem me deu essa resposta depois de uma investigação longa foi o gato de Alice do País das Maravilhas. Quando ele disse, comece do começo, vá até o fim, aí pare, né? Então, essa regra eu trago para a minha vida como redator, como jornalista, né? Comece pelo começo, vá até o fim, pare. Ou seja, inicie, que aí todo o restante vai vir, e conclua. Ou seja, essa conclusão ela deve trazer alguma mensagem para a sociedade. Não é só repassar a informação, mas você concluir através de uma mensagem que possa colaborar com as pessoas. Porque nós que trabalhamos com comunicação, a nossa informação, a nossa maneira de trabalhar influi muito na felicidade, na vida das pessoas. Por isso, né, nós devemos sempre procurar mais técnica e ser mais humanos. Que a realidade hoje da comunicação é essa, onde a humanização faz parte do processo. Bem, tem dois casos que talvez seja interessante contar.
Um deles é que, como eu sou da escola do jornalismo impresso e viajava semanalmente para Teresina para imprimir os jornais nas gráficas de lá, eu aguardava até o último momento, até sair o último jornal, o último exemplar da rotativa, para logo em seguida pegar o fardo de jornal, chamar um táxi, correr para a rodoviária e pegar o ônibus de meia-noite de Teresina para Parnaíba. E numa dessas vezes eu dormi demais, tão cansado, dormi muito dentro do ônibus, e quando eu percebi que o ônibus já tinha passado da rodoviária de Parnaíba, já estava seguindo para Luiz Correia. Então eu gritei, chamei o motorista e pedi para que ele parasse ali mesmo. E aí eu lembro ainda do sufoco de tirar aqueles fardos de jornais de dentro dos gavetões, né, de colocar na calçada, de eu mesmo tentar tirar ali do local e colocar num ponto mais oportuno para chamar alguém, alguma pessoa que viesse me buscar. E eu lembro que foi um sufoco muito grande que eu passei. Mas era sufoco que assim, não me entristecia. Na verdade, eu sentia muita felicidade de fazer esse trabalho. E, de fato, é uma coisa que realmente eu lembro com com uma certa melancolia. Outra coisa é que, quando eu trabalhava na TV Delta, Parnaíba, no começo da TV Delta, a apresentadora era a jornalista Carol Porto. E foi numa época que a Carol estava grávida do primeiro filho dela. Então ela foi apresentar o jornal, só que ela passou mal logo no primeiro bloco. Ela não tinha condição de seguir no bloco seguinte. Então ela terminou o bloco ali e em seguida já pediu que eu a substituísse no bloco seguinte porque ela não tinha condição, por conta da gravidez. E aí eu lembro que eu corri para o camarim da TV Delta, peguei o primeiro paletó que eu encontrei, vesti aquele paletó e segui correndo para o estúdio para terminar o jornal, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Também a Carol, ela teve um pequeno probleminha, não foi nada sério, mas de certa forma a impediu de apresentar o jornal até o fim e eu tive que terminar a edição. Fatos interessantes que ocorreram. Na TV Delta, eu tive uma experiência assim, meio cômica, que eu resolvi lanchar apresentando o jornal. E aí eu entrei no ar mastigando o biscoito. E eu fiquei morta de vergonha. Ri muito e fui descendo. Com a crise de riso, eu não conseguia parar de rir. Aí eu fui descendo assim na cadeira até me esconder embaixo da bancada. Literalmente ao vivo. O Calixto não me tirou do ar. E aí ele só foi ter assim, aquele insight, vou tirar a Carol do ar, depois que ninguém mais me via, porque eu entrei embaixo da bancada, que eu não conseguia parar de rir de jeito nenhum. Para voltar pro ar foi outra história, né? Porque veio a crise de riso do biscoito, depois a crise de riso, vergonha de voltar pro ar, porque eu sabia que eu tinha errado. Teve outro fato assim muito interessante, que eu estava grávida da minha filha, da Ana Clara, e já no ar eu comecei a ficar enjoada. E aí aquele enjoo não tinha mais como controlar. Eu saí da bancada, fui pro banheiro, aí do banheiro abri só a porta da redação e disse: Carvalho, assume agora, não dá mais. E aí no meio do jornal o Carvalho teve que assumir a bancada e continuar o jornal, porque eu não conseguia mais voltar de enjoada que estava por conta da gestação, algo muito normal, para quem já ficou grávida sabe muito bem como funciona. Tiveram outras cenas, né, assim, interessantes, falta de energia, e aí a gente fica naquela expectativa, volta, não volta pro ar, de entrevistados, né, que a gente anuncia que não aparece para vir dar entrevista, coberturas que foram importantes pra gente. Agora, recentemente, as eleições para prefeito de Parnaíba. Nós já fizemos eleições ao vivo, dando resultado ao vivo, tanto de Parnaíba como de Luiz Correia, como também de Ilha Grande. Foi uma experiência muito satisfatória,
porque foi uma época em que tinha uma movimentação muito grande, uma expectativa muito grande de determinados prefeitos, se seriam eleitos ou não. E eu me recordo bem que Daniel Santos estava ao vivo no cartório eleitoral ainda na Avenida Nossa Senhora de Fátima, e eu o chamava do estúdio e ele dava aquela virada do nada do Kim do Caranguejo, né? Adriane Prado virando do Kim do Caranguejo. E aí aquela decepção, né, que tinha-se como vitória certa dos eleitores em Luiz Correia de Kim do Caranguejo. E aí ele chama e vai direto para Luiz Correia para mostrar como é que o povo de Luiz Correia recebe essa virada da Adriane Prado sobre Kim do Caranguejo. Na comunicação não era só o bastante para se ter uma ideia de que você fez algo. Eu sempre tive uma concepção de que na vida eu tinha que fazer algo, né? Eu vim para cá para fazer algo. Eu tinha que poder contar para os meus filhos, para os meus netos, para dizer quem eu fui, o que eu fiz. Eu tinha que ter algo que pudesse dizer assim, eu fiz ou garantir um legado, né? Eu tinha que ter uma marca. Eu passei por essa etapa na vida, mas eu fiz algo. Eu fui lembrado. E assim, o rádio foi e é magnífico, mas aí, durante o tempo, surgiu ainda os burburinhos na Rádio Peão, como chama, né? O pessoal conversando e tudo mais, falando de uma emissora de TV que ia chegar na cidade. Isso nos anos 99, finalzinho de 99 mais ou menos. E começou a surgir essa história, né? E aí, eu lógico, fiquei na minha e tal, que é interessante a cidade respirar, ter algo dessa magnitude como uma TV, né? Onde as pessoas podiam ver a sua cara, a sua gente ia se ver numa tela. Isso é maravilhoso. E aí, na época da Educadora, que era em conjunto com a Rádio Litoral FM, o antigo diretor da Rádio Educadora, o Ayrton Alves, conversando comigo, já conhecendo meu trabalho no rádio, conversou comigo uma certa vez e disse assim, você não tinha interesse de fazer uma proposta na TV, de fazer tipo um programa, alguma coisa que fosse característica de você, da música e tal? Isso aí eu nunca fiz TV e tal. Disse, pô, arrisca. Todo mundo que está aqui hoje também nunca teve o trato com a coisa, com esse mecanismo da TV. Todo mundo também está pegando, apesar de ter muitos ter jornalismo e tal, mas a oficina em si, o pra valer, que é o play da TV, ninguém tinha, né? E aí eu disse, vamos fazer. Quando a TV chegou, no primeiro momento eu não entrei com a equipe, já entrei num outro momento da TV. E aí já mudou a concepção, porque nesse momento o Ayrton Alves precisava de repórteres de campo, que preenchesse a mídia com a mídia que fala o grade de programação da TV, com as matérias. A gente precisava muito disso, porque a gente abastecia as matérias que circulavam na cidade e que boa parte também iam para Teresina, né, com a antiga TV Cultura, que era, na época, éramos afiliados à TV Cultura. Então, nós abastecíamos a TV local com essas matérias, e que eram matérias de diversos cunhos e aspectos, era o político, era o social, do entretenimento, do esporte, enfim. A gente fazia uma série de matérias e a gente cobria, tanto aqui quanto Teresina também. Eu comecei, como eu falei, em 2008. Fiquei como estagiário até 2009, julho de 2009. Em agosto, o meu período de estágio era 2 anos, e aí eu iria até janeiro de 2010. Só que eu creio que pela minha força de vontade de querer crescer, de querer trabalhar e ter me apaixonado por esse ramo de
televisão, de imagem, de jornalismo, eu consegui ser contratado pela empresa. O Dr. Azevedo me deu a oportunidade e me contratou em agosto de 2009. Minha carteira foi assinada. E fiquei aqui na TV Costa Norte até novembro de 2011, onde depois eu fui me tornar cinegrafista da TV Cidade Verde, onde fiquei até 2013, voltando para Costa Norte em 2014. E voltando para cá, a gente já pegou aquela transição das TVs, que estavam saindo de analógico para digital, estavam se digitalizando, estavam entrando no formato HD, né? E as TVs da capital, elas começaram todo esse processo. A TV Costa Norte, ela está começando agora. E eu sinto orgulho de participar e de fazer parte da equipe onde a gente vai sair do sinal de analógico para digital. Isso é muito gratificante, porque você fazer parte dessa história, você leva isso aí para o resto da sua vida. E eu creio que muitos amigos também, eu acho que sentem isso, porque sair de um sistema onde muitas TVs já estão operando com o sistema HD, e nós aqui da Costa Norte, nós vamos operar a partir de 2017 com o sistema HD e digital. Então é um passo enorme, eu creio que para a TV, creio não, tenho certeza que para, vamos dizer, para comunicação televisiva na cidade, a TV Costa Norte está dando um passo enorme. Ela está sendo pioneira nisso, porque nós vamos ser HD e digital. E aí, como agora diretor de TV, pelo fato de acompanhar todos esses trabalhos, coordenar, às vezes eu me sinto aqui um pai, eu não sei bem assim dizer, mas os próprios estagiários que entraram aqui, eu já peguei a Alexandre aqui de estagiário, a Dáquia, a Carol, e o que a gente pôde ensinar, a gente estava lá tirando todas as dúvidas, ensinando, coordenando eles, mostrando como é que é o trabalho mesmo, né, da TV. Então nós tivemos coberturas muito marcantes, né? E outra que é inevitável não lembrar, que foi do acidente no Buriti dos Lopes, envolvendo ônibus com passageiros, né? Um ônibus deu problema, parou, e o outro ônibus que vinha atrás parou para iluminar o carro, né? As pessoas desceram do ônibus e foram tentar, né, resolver o problema, e o ônibus iluminando. Então ficaram entre os dois ônibus. E um terceiro ônibus veio e bateu. Aí houve um engarrafamento com vítimas fatais. Foi um acidente que marcou muito, porque ele foi muito doloroso, né? Porque você de casa, quando assiste a matéria, ela já está toda editada. Quando a matéria chega pra gente, a gente chama de imagens brutas. Então a gente vê tudo, e a gente tem que selecionar as imagens, ver aquelas imagens que são muito chocantes, que elas não vão para sua casa, mas a gente tem, infelizmente, que ver, porque a gente tem que selecionar o que vai para casa, né, que é o mais leve. Então foi muito chocante, marcou muito, né? A gente teve a infelicidade de acompanhar o fato, mas é um fato que tem que ser mostrado. O que mais é chocante são os acontecimentos policiais, que às vezes eles deixam marquinhas assim que a gente para e pensa, poxa, a gente reclama às vezes de coisinhas tão pequenininhas, e a gente vive situações dentro do jornalismo que são muito grandiosas, principalmente em termos policiais. A minha primeira matéria policial foi na TV Delta, e a minha repórter cinematográfica foi a Adriana, né, a primeira mulher cinegrafista da cidade de Parnaíba, que foi embora para Brasília. Nós nunca mais tivemos mulheres assumindo esse posto como repórter cinematográfica. Tá aí, fica a dica, a mulherada que quiser assumir, estudar as imagens, ser repórter cinematográfico, eu acho que é uma
É uma excelente oportunidade. A Adriana marcou a história da cidade porque foi a primeira repórter. Continua como cinegrafista em Brasília, fazendo grande sucesso. Bem, eu fui com a Adriana, foi no bairro São José. Foram 2 senhoras que foram assassinadas uma senhora era a avó e a outra tia. E foi assim um crime banal na época, né? Para roubar, para consumir drogas e outros. O corpo das duas, os corpos foram encontrados 2 dias depois. Me lembro bem do Yuri Gomes, ainda na época da TV Antena 10, ele mandava as matérias policiais para a TV Antena 10. O corredor da casa todo pisado de sangue, e ele olhava para mim. A Adriana já tinha ido pegar as imagens, muito triste, né, o que ele fez. Ele abriu o corpo das senhoras, enfim. E aí o Yuri Gomes olhou para mim e falou assim: não vai não, você não vai gostar de ver o que tá lá, fica aqui mesmo comigo. E eu fiquei de fato com o Yuri. Eu não vi as imagens brutas porque o Yuri falou tanta coisa ruim naquela cena que eu fiz questão de não participar do processo de edição. Essa foi a primeira matéria policial que eu fiz e, de fato, matéria policial é para quem tem estômago para ir, porque vê muita coisa que não gostaria de ver, que é uma realidade infeliz do nosso dia a dia. Então, assim, a questão da TV na carreira do Jefferson também foi mais uma somatória, que me ajudou também muito na questão do rádio, porque a TV tem outro time. Cada repartição tem o seu time, tem o seu aconchego, né? Mas a TV ela foi importante e é importante até hoje na vida do Jefferson. Hoje eu não, por enquanto, eu sempre falo, no momento não estou fazendo TV, só rádio, mas a TV teve um papel fundamental na minha vida como pessoa e também como profissional, com certeza. O rompimento da barragem Algodões foi um fato, né, que repercutiu no mundo todo. E nós pudemos acompanhar aquela situação alarmante diante de tanta tragédia que aconteceu naquela região, né, de Cocal. Então, nós fomos lá no dia anterior do rompimento, estivemos e passamos um bom tempo lá, tivemos acesso a alguns moradores que falaram da preocupação deles. E quando nós retornamos para a cidade, né, após nós termos arriscado adentrando naquele local, depois de uma longa caminhada, e aí nós estivemos na borda da barragem, onde qualquer momento podia romper, e aí retornamos para a cidade com a pauta cumprida. Quando foi à noite, a barragem rompeu. E aí nós tivemos que voltar imediatamente, dormimos no carro, lá próximo da região, para poder ter acesso, porque à noite nós não podíamos fazer uma boa imagem à noite, nós não conhecíamos como ficou aquele local, onde havia muitas árvores, onde havia algumas residências, animais. Quando nós retornamos no dia anterior, que chegamos lá, vimos que só havia aquele local limpo. E aquilo muito entristeceu, porque havia vida naquele ambiente, e com o rompimento da barragem, casas, né, e animais, árvores. Quando chegamos lá, só víamos pedras e lama. Então, né, uma situação muito triste. Nós acompanhamos aquela realidade e fomos proibidos, por conta da questão de segurança, pela polícia, de adentrarmos, de avançarmos àquele local onde nós estivemos no dia anterior. Só que aí, como nós, repórter desobediente, né, querendo ter a melhor reportagem, o melhor ângulo, a melhor informação, aos poucos eu fui caminhando, chegando mais para longe um pouquinho, me afastando, quando de repente é meu cinegrafista, que era o Marcelo na época. Bora, Marcelo! E aí o Marcelo me acompanhou e fomos lá no local. E aí desobedecemos a ordem da polícia, porque, no meu entender, perigo houve no dia anterior. Quando nós estávamos lá naquele momento, estava tudo devastado. Então não havia mais perigo, inclusive água não havia mais que pudesse colocar em risco a vida de qualquer pessoa. Mas então fomos até o local, seguimos, e quando eu olhei para trás, vi que outros repórteres aqui do estado, lá de Teresina, começaram a acompanhar. Viram que nós desobedecemos e seguimos, porque nós tínhamos que levar para a sociedade, para as pessoas, uma imagem de como ficou aquela realidade, porque uma imagem do dia anterior, daquela beleza, daquele mato, daquela região, foi mostrada. Tínhamos que mostrar também a questão da tragédia, porque o nosso papel é esse, mostrar para a sociedade como está a realidade, e isso também por risco à nossa vida. Então fomos até lá, subimos novamente na barragem, mostramos como ficou a realidade, o antes e o depois. E uma situação, né, muito triste para a gente que trabalha com isso, porque nós
temos acesso a essas realidades. Há momentos bons, mas também momentos muito ruins, como foi essa realidade, essa mancha no estado do Piauí, que por conta de uma problemática de gestão, né, de um detalhe somente, muitas pessoas acabaram morrendo e um grande prejuízo acabou sendo acarretado para aquela sociedade, daquele município. E foi um momento marcante acredito não só para mim, mas também para a equipe que esteve comigo, que passou a noite no carro, que acompanhou a realidade daquelas pessoas, que mostrou o antes e o depois de um local tão bonito e depois de um local, né, que foi acometido por aquela tragédia. Mas tivemos matérias maravilhosas, né, de alegria, de felicidade, junto com o pessoal da Renovação Carismática, da comunidade Shalom, os evangélicos, matérias onde nós tivemos a oportunidade de ver, mesmo diante de situações ruins, como uma enchente que nós tivemos aqui em Parnaíba, uma enchente assim que desabrigou muitas pessoas, não me recordo do ano, se foi 2003 ou 2004, e nós fizemos uma campanha de arrecadação tanto de alimentos como de roupas e outras coisas que as pessoas pudessem doar. E a TV recebeu muito material, muito mesmo. E ver, né, a pessoa se doando, no mínimo que ela tem, mas ela se doa para contribuir com o próximo, é muito bonito. Mesmo aqui hoje a gente faz matérias curtas, né, pedidos de ajuda, e eu acho tão bonito, por exemplo, hoje você pega e fala sobre uma mulher gestante que não tem nada, né, de casa, o marido está desempregado, ela está desempregada, e aí de repente ela pede ajuda. Aí no dia seguinte você chega aqui na TV e você vê assim uns carrinhos, brinquedos, pacotes de fralda, de roupinha, e eu acho isso muito bonito, porque às vezes são pessoas que não têm nada, mas são pessoas que querem ajudar, que querem contribuir, e às vezes são pessoas que têm e têm condições de ajudar e de contribuir. Eu acho isso muito legal, porque mostra o quanto nós ainda somos humanos, né? Nós somos seres humanos no sentido literal da palavra. Nós conseguimos ainda olhar para o próximo e ter compaixão e dar essa contribuição para a sociedade. E dentro desse longo percurso, dessa jornada, tanto na TV quanto no rádio, a gente sempre encontra peças que foram significativas e especiais em nossas vidas, né? Lógico que eu não quero aqui cometer a falha de esquecer algum e ficar num embaraço de, né, nossa, como eu não coloquei o nome da pessoa e tal. É assim, todas as pessoas que fizeram parte, tanto no rádio quanto na TV, eu queria que pudesse sentir esse abraço maravilhoso do Jefferson e de uma forma agradecer aqui a tudo que foi feito durante todo esse percurso, desde 1996, foi quando eu comecei, foi o início de tudo no rádio, até finalzinho de 99, quando já foi uma outra etapa na minha vida, que foi da TV, mas sempre também permanecendo no rádio. Então eu queria abraçar e agradecer a todas as pessoas que tanto no rádio quanto na TV tiveram assim uma importância muito grande e que ajudaram a construir muita coisa como base profissional e pessoal na minha vida, tanto no rádio quanto na TV. A todas essas pessoas, todos esses profissionais que passaram nessa longa jornada do Jefferson até agora, o meu muito obrigado e um abraço especial a todos. Não importa a qualidade do equipamento ou o título, o nome da emissora, mas o que você tem para fazer, que é levar para a sociedade a realidade dos fatos do jeito que eles são, como aconteceu, e claro, trazer para as pessoas, aproximar para quem está em casa desta situação que é a informação da maneira como ela se apresenta. E isso honra a questão de você ser um repórter, né, de você estar trabalhando em comunicação. É isso que traz diferencial de uma pessoa que trabalha em comunicação para outros profissionais da sociedade, porque um repórter, um jornalista, ele tem acesso a diversas áreas, compreende parte delas, se envolve com elas, embora não pertença a nenhuma desses setores, dessas profissões, mas as conhece porque a comunicação possibilita isso, ter acesso à vida das pessoas, à realidade, e isso é o que traz de gratificante e o que é cativante na comunicação, no profissional do comunicador, influenciar na vida das pessoas para que elas possam ver o mundo do jeito que ele é, ou proporcionar também uma opinião que possa trazer transformações na maneira de pensar das pessoas. Nós temos uma comunicação hoje que ela, para se tornar viável,
ela tem que ser compartilhável. Os meios de comunicação, eles precisam estar ligados à internet, ligados às redes sociais, para que eles possam ser compartilhados. Eu acho que o futuro da comunicação é neste rumo, é neste diapasão. Vai ser desta maneira, vai ser por este caminho que a comunicação vai evoluir. Nós saímos de um tempo em que a informação passava no rádio, passava na televisão. Nós estamos num momento diverso em que a mesma informação que passava no rádio, a pessoa tinha que estar parado, sentado, diante da televisão ou do lado do rádio, para poder receber a informação. Hoje não. Hoje, em vez de passar, a informação está. A informação está na internet. O consumidor de informação pode ter acesso a estes dados, a essas informações, no momento que melhor lhe convier. No momento que melhor for para ele. No momento que ele tiver tempo, ele vai à internet e tem acesso a essa informação. Então, de olho nisso é que as emissoras de rádio, as emissoras de televisão, elas têm que ter também o seu espaço paralelo na internet para que essa informação não passe, mas que ela esteja sempre disponível ao consumidor de informação. Não sei qual será o futuro da comunicação de Parnaíba. Eu espero que Parnaíba cresça muito. A TV Costa Norte no próximo ano será em HD, no mês de março. Então já é uma grande evolução. Não sei qual será o destino da outra emissora de televisão, que é estatal, e aí a gente fica sempre naquela expectativa de vir uma autorização de fato para ela funcionar de forma regular. As emissoras de rádio crescem na cidade, eu acho isso maravilhoso. Vai vir aí, tem uma promessa, na verdade, de muitos anos, de vir aí uma nova emissora de televisão para a cidade, mas essa é uma promessa que todo ano diz, esse ano chega. Aí no ano seguinte, mas esse ano vai chegar. E eu já escuto essa história há uns 5 anos, né? Esse ano chega, esse ano eu acho que eles nunca disseram qual ano que de fato essa emissora de televisão vai chegar aqui na cidade. Eu espero que a comunicação ela continue crescendo, né? Apesar de que às vezes eu me deparo assim, poxa, não vai crescer, porque o pessoal tem que estudar, essa é a verdade. A gente vê blogueiros, porque qualquer um pode ter um blog, e aí blogueiros, pessoas que se intitulam jornalistas, comunicadores e vão pra rua e escrevem assim barbáries na língua portuguesa, e publica isso e faz comunicação. Pessoas que vão para o rádio e às vezes falam besteira, né? Enfim, eu acho que a gente tem que estudar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar o conhecimento sempre. Quando fala assim, mas é muito caro, como por exemplo agora uma faculdade particular abrindo um curso de comunicação. É caro, mas é um investimento. E mesmo que você não queira ir para uma graduação ou para um curso técnico, como o da Fundação Dom Avelar, nós temos hoje tantas possibilidades de estudo pela internet, tem vários e-books, ou aqui mesmo na cidade você vai para uma livraria, você compra livro, eu acho que é tudo uma questão do querer. Então eu acredito na comunicação no sentido das emissoras de rádio, da televisão, né, nessa evolução. Mas eu espero que o futuro dessa comunicação que está vindo aí de forma promissora tenha também profissionais capacitados para assumir essas funções. Então, tem que estudar. Se não estudar, não vai para frente. I will never be untrue. Do anything you want me to. Never stay out drinking.